Volto das melhores saudações de muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma conferência relacionada com a engenharia geográfica online. Hoje, quarta-feira, onde vamos falar da utilização da geotecnologia e a sua importância na tomada de decisão. Assunto esse que é continuidade do tema que foi discutido aqui ontem, em que falou-se do papel do cadastro técnico no ordenamento do território. E para hoje, nós vamos contar com a presença dos nossos convidados, já que realçamos, temos a presença do professor Walter Cicinho. Professor Walter Cicinho, muito boa noite. Boa noite, engenheiro Coque. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Dizer que o Dr. Walter Cicinho é docente universitário do ICED, do Instituto Superior de Ciência da Educação da UILA. É doutorado em ordenamento do território e mestre em sistema de informação geográfica. Está também conosco o mestre Arcádio Roberto. Mestre Arcádio, muito boa noite. Mestre Arcádio, boa noite.
Pensamos que temos aqui, estamos com uma ligeira dificuldade quanto ao som do mestre Arcado, mas acreditamos que nós que dentro de instantes estará já resolvido. Vamos tentar mais. Boa noite, mestre Arcado. Alô, engenheiro? Sim, senhora, estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite e obrigado pelo convite mais uma vez, engenheiro. Ok, nós é que agradecemos pela presença no nosso painel. Está também conosco, que vem do outro lado do oceano, em outras latitudes, o nosso convidado, Flávio Antônio Oliveira da Silva. Ele que vem do Brasil, é um convidado que apareceu, é também dotado em engenharia cartográfica, gestor e contratações em geoprocessamento, é do BGM. Engenheiro Flávio, muito boa noite. Boa noite, meu amigo, tudo bom? Muito obrigado, sim, senhora. E como é que está por Angola? Já estou em Angola. Ok, isso é muito bom ouvi-lo. Quando tiver condições de habilitar a câmera, está à vontade, hein? Está à vontade. Estamos aqui. Pronto, estamos ali. Só corrigindo a empresa BDM. BDM, sim, senhora. Seja bem-vindo ao nosso encontro, onde aqui só falamos primeiramente de ciência que está relacionado com a componente geográfica e que ajuda na tomada de decisões para salvaguardar cada vez mais a vida do cidadão. Esse é o melhor tema do mundo. Ok. Sendo assim, para o tema de hoje, nós vamos falar da geotecnologia. Por muito que se diga hoje, em todos os setores, a geotecnologia vem ganhando cada vez mais destaque, isso fruto da sua grande utilidade como ferramenta, principalmente na tomada de decisões, isso por parte dos gestores públicos e não só. Motivo pela qual nos traz aqui pessoas experientes para nos explicar e conversamos um bocado sobre esse termo, sobre essa ciência que para muitos ser nova, mas para os mais experientes na matéria é simplesmente mais uma inovação, porque a cartografia é das ciências mais antigas, é o elemento que nós vamos discutir hoje. Então, sem mais delongas, iremos passar de informar que a missão está a ser transmitida na página oficial do Cocobamos, no Facebook, e a reposição do vídeo estará também disponível às 5 horas de Angola, amanhã, no YouTube, na página MB Digital. Então, vamos ao que interessa. Vamos começar com o nosso amigo, professor Walter, que está aqui conosco. Professor Walter, relacionado ao tema que nos traz daqui, uma forma introdutória, Dr. Walter. Ok, boa noite, engenheiro, mais uma vez. Boa noite aos colegas do painel, engenheiro Arcádio e o Dr. Flávio Silva. Antes de começar, queria corrigir, eu não sou doutorado em ordenamento de territórios, mas sim em ciências do ambiente. Obrigado. É com grande prazer que eu participo deste debate hoje. Espero contribuir da melhor maneira possível. Dizer que as geotecnologias, na verdade, são um conjunto de tecnologias de recolha, processamento, análise de informação geográfica, e elas têm evoluído muito nos últimos anos, principalmente devido ao desenvolvimento das ciências de informação, por um lado, e por outro, as ciências da Terra ou das geociências. Esse casamento entre as geociências e as ciências de informação tem proporcionado e tornado possível, então, um crescimento exponencial das geotecnologias no mundo. E existem, bem, dependendo da escola e do tipo de abordagem que se queira fazer, existem várias ciências nesse pacote das geotecnologias. Mas o que eu percebi é que hoje nos iríamos dedicar apenas
aquelas que têm uma componente mais virada com a informação espacial. E o destaque deverá ser dado aos sistemas de informação geográfica, à detecção remota, à cartografia digital, à fotogrametria, aos sistemas globais de posicionamento, ou sistemas de posicionamento por satélite, e à topografia. Bem, todas essas contribuem grandemente para o desenvolvimento dos países e das regiões, e podemos dizer que têm uma abrangência muito grande e podem ser utilizadas em várias aplicações, desde as aplicações mais viradas para o mundo social e até para aquelas mais viradas para o mundo das engenharias e etc. Penso que teremos um bom debate hoje. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Walter. Ia passar também para o mestre Arcádio, também para o seu ponto de vista quanto ao tema que nos traz. Bem, apesar de estarmos a fazer aqui enquadramento, mas na verdade os conceitos acabam sendo praticamente universais e foram aqui de alguma maneira esmiuçados pelo Dr. Walter. Apenas aqui fazer aqui um realce, dizer que as geotecnologias hoje surgem praticamente como uma evolução, como consequência da evolução tecnológica, e o conceito de geotecnologia não é nada mais do que associar a tecnologia às ciências da Terra. Portanto, este conceito de geotecnologia para alguns países já não é novidade, não é? Para nós ainda é alguma novidade, sobretudo em algumas áreas, daquelas que o Dr. Walter acabou de mencionar, mas se formos, por exemplo, recuar um bocadinho, a topografia, por exemplo, que é componente da geotecnologia, na verdade, não é novo, ou seja, a utilização das geotecnologias virada para a topografia, esta vertente não é nova. Então, dizer também que a geotecnologia surge, na verdade, como resposta às necessidades, não é, todas ligadas à geociência. Então, qual é o foco neste caso? O foco é resolver problemas ligados à geociência, à geoinformação. Portanto, o Dr. Walter também avançou aqui do quadro das componentes da geotecnologia. De facto, é um tema muito vasto. Nós teríamos que esmiuçar cada um deles. Eu tive que necessariamente fazer digamos, dividir isto, se calhar, em 2 pontos, não é? Que vai um bocadinho de encontro àquilo que eu tenho vindo a fazer, que é as geotecnologias aplicadas, nesse caso, para o mapeamento com drone e o sistema de informação geográfica. Vou mais ou menos vaguear nestes 2 temas e aquilo que também tenho feito ultimamente, que é a agricultura de precisão. Portanto, também podemos ir falando ao longo do tema sobre estas questões. Apenas aqui realçar, para finalizar essa parte do meu enquadramento, que as geotecnologias, na verdade, é um componente do hardware e software. Portanto, nós não podemos falar de uma sem associar diretamente à outra. Portanto, penso que o resto podemos ir falando ao longo da nossa discussão. Muito obrigado, mestre Arcádio. Eu iria passar também para o engenheiro Flávio. Quanto ao seu ponto de vista, eu sei e peço desculpa por, a princípio, pegar tanto tempo, mas é daquelas coisas que dia a dia está vivendo, então nunca é tarde. Quando alguém te diz, engenheiro Flávio, de geotecnologias, ligado logo no setor na tomada de decisões, o que é que lhe vem na cabeça? Olha, eu vou dar uma opinião aqui. Geotecnologias, geomática, geociências,
Tudo isso se remete à nossa velha e querida cartografia. Então, são termos modernos de se chamar a nossa cartografia. Com o tempo, ela foi ficando mais bonita, mais digital, mais moderna, e acabou sendo atribuída essas outras terminologias a ela. Hoje, se a gente pensar bem, o que é que a gente faz no nosso dia a dia que não necessite de localização geográfica? Muitas das nossas atividades hoje, no nosso dia a dia, a gente necessita de localização geográfica para a nossa própria sobrevivência, para o nosso próprio ir e vir do trabalho, no nosso dia a dia como um todo. Então, eu costumo dizer que de todas as áreas que a gente tem hoje em dia, a que eu vejo com mais necessidade, com mais futuro, é a cartografia, é a geotecnologia. A gente tem cartografia no celular, a gente tem cartografia no tablet, a gente tem cartografia no computador, é para chamar um táxi, é para se comunicar com uma pessoa, é para uma conversação, é para fazer uma videoconferência, é para passar uma localização de onde você está. Então, eu acho que poucas ciências hoje têm tanto futuro e conseguem se abrir tanto e conversar tanto com outras áreas como as geotecnologias. Então, eu acho que para tudo na vida a gente precisa tomar uma decisão. E eu acho que a geotecnologia está aí para apoiar muitas das nossas decisões, tanto no nosso dia a dia, na nossa sobrevivência do nosso dia a dia, quanto no meio comercial e empresarial. Eu acho que a gente está metido em muito mais coisa que talvez a gente nem consiga saber. Mas eu acho que hoje em dia, quem trabalha com geotecnologia tem um campo muito promissor pela frente e cada vez mais o mundo vai depender de localização geográfica para tudo. Muito obrigado, Engenheiro Flávio. Pronto, já se notou que hoje é daqueles dias que vamos falar muito de tecnologia. E só para medir a pulsação, já a aderência em relação aos 2 dias, hoje subiu muito significativamente mesmo. Temos muita gente a nos acompanhar e desde já aviso ao pessoal que está aí do outro lado, pode mandar as suas perguntas a partir mesmo do chat do Facebook. Nós depois vamos transmitir aqui para os nossos oradores e vão saber simplesmente passar as informações. Dr. Walter, hoje quando o Dr. Walter na sua introdução falou sobre a componente sistemas de informação geográfica, ou simplesmente os SIG, e sabemos que essas técnicas do sistema de informação geográfica ajudam cada vez mais na recolha, na manipulação e tratamento, na divulgação dos dados. Como é que nós estamos hoje aqui em Angola em termos dos sistemas de informação geográficos dos setores públicos e privados? Obrigado, engenheiro. Bem, parece que, a nível do país, continuamos numa fase embrionária. Estamos a começar. Conhecemos algumas iniciativas desde 2005, iniciativas de utilização dos sistemas de informação geográfica. Temos o caso do IPGUL, em Luanda, o Ministério da Agricultura, que tinha um WebGIS que construiu com apoio do SIDA, da Suécia, o IGCA, iniciativas no IGCA a nível do cadastro, mas depois temos os trabalhos feitos pela SINFIC nas eleições de 2008, 2012 e 2017, com uma base de dados bastante boa, mas o que nos falta agora é manter esses serviços disponíveis sempre, manter esses serviços acessíveis, quer a nível de dados, quer a nível de informação. Por quê? Eu sei que o Instituto Nacional de Estatística construiu uma base de dados dos bairros e localidades de Angola em 2014,
mas nós não conseguimos aceder a esses ficheiros, pelo menos os ficheiros vetoriais dos bairros e aldeias do nosso país. Mas esses dados deviam estar disponíveis gratuitamente, o seu acesso devia ser fácil, mas não é. A cartografia do IGCA de 1981, 82, 83 já carece de alguma atualização e, se calhar, digitalização e vetorização daquela cartografia para ser incorporada em sistemas de informação geográfica com maior facilidade. Bem, o que é que temos encontrado pelo país? Projetos de investigação científica onde se faz recolha de dados. Muitos projetos. Todos nós, qualquer um de nós, já colaborou em projeto de investigação científica onde recolheu dados geográficos. Mas depois, onde é que nós armazenamos os nossos dados? Temos os nossos dados nos nossos computadores, nos nossos dispositivos móveis. Era bom que tivéssemos esses dados num repositório e esse repositório servia depois para alimentar novas pesquisas. O esforço não é fácil e deve ser coordenado por alguém. Não sei que instituição iríamos eleger no país para se responsabilizar pela gestão destes dados. Assim, de uma forma geral, a nossa cultura, porque isso depois passa pela cultura que nós temos em termos de geoinformação. Como é que nós estamos em termos de sistemas de gestão de bases de dados? Nós queremos ter dados geográficos, queremos usar dados em SIGs, mas nós trabalhamos bem em SQL, nós trabalhamos bem em bases de dados, nós conseguimos atualizar as nossas bases de dados. Talvez devemos olhar também para essa direção. Outra coisa que era bom começar a fazer agora, nessa fase em que nós estamos muito mal ainda em termos de sistemas de informação geográfica, era contribuir para essas iniciativas globais em termos de ciência cidadã. O OpenStreetMap parece ser um bom começo. Se a Faculdade de Ciências e as outras instituições de ensino superior, as empresas privadas e públicas, organizassem as festas, as pares para nós irmos introduzindo nova informação no OpenStreetMap, também iríamos contribuir muito para que o crescimento dos sistemas de informação geográfica fosse mais vigoroso no nosso país. Temos muitos desafios e conhecemos o caminho. O que falta agora é arregaçar as mangas e começar a caminhar. Muito obrigado, Dr. Walter. Bem dito que temos muito trabalho pelo caminho. O que falta agora é arregaçar as mangas e começamos a trabalhar. E é no começar a trabalharmos que eu e no mestrado sabemos a estruturação, tudo, a geotecnologia, tudo passa pela estruturação de um SIG. E eu acredito que é dos principais problemas que nós temos tido aqui nessa confusão da estruturação e concepção do SIG. Mestre Ricardo, no teu ponto de vista, aonde é que estamos a falhar para nós termos uma concepção, uma estrutura de um SIG funcional? Bem, bom, este na verdade é um problema transversal. Nós talvez eu poderia responder esta pergunta com propriedade se tivéssemos aquilo que é o tal repositório de informação geoespacial. Partindo deste princípio, sim, aí poderíamos ter uma abordagem mais clara de onde é que nós estamos a falhar. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, é que cada um de nós vai fazendo alguma coisa, não é? Cada instituição também as instituições também vão fazendo os seus trabalhos, mas depois não há quem fiscalize esse trabalho. Okay? Ou seja, não há quem possa dizer que, de facto, a base de dados que o engenheiro Koch montou cumpre com todos os pressupostos necessários para que uma base de dados, de facto, possa funcionar. Não é? Porque depois também não há aquilo que se chama que é a interligação, por exemplo, de instituições. Ou seja, eu trabalho numa instituição, depois tem que
enviar o meu ficheiro, por exemplo, para o engenheiro copy, e o engenheiro copy tem que validar, ver se de facto esse ficheiro funciona ou não. Então, dizer exatamente onde é que nós estamos a falhar, se calhar não saberia lhe responder, mas podia lhe dizer que se nós tivéssemos uma instituição, por exemplo, que pudesse gerir esta informação, que pudesse fiscalizar. Só vou dar um exemplo ao engenheiro Koch e aos demais que estão aí, para quem está nos ouvir. Se realizarmos um levantamento com drone, por exemplo, não é? Um mapeamento básico para uma empresa, não é? Quem que irá, neste caso, validar, dizer que eu, de facto, cumpri com todos os pressupostos necessários para um levantamento o levantamento aéreo com GPS, com drone, desculpe. Quem irá fazer isto? Então, penso que, na minha opinião, podemos partir por aí, ou seja, termos instituições que possam validar a informação geoespacial levantada, não é? E para que possa haver partilha. O engenheiro Walter, o Dr. Walter deu um exemplo muito importante, ou seja, nós temos algumas informações espalhadas um pouco por toda a parte, ou seja, temos informações espalhadas na estatística, no MAT, no IGCA, não é? Mas nem sempre temos acesso a estes dados, não é? E quando temos dados, eu acho que também já puderam constatar isso, terem, por exemplo, uma salvaguardada. Não é? Então, é mais ou menos por aí. Isto seria, por exemplo, um problema a resolver. Ou seja, disponibilizar a informação para que todos possam ter e, claro, para que todos possam contribuir, não é? Aqui sem receios, porque depois também fica subentendido aquela ideia de que o trabalho que eu fiz é o melhor e eu evito ser avaliado por um colega. Tá vendo? É mais ou menos por aí. Okay. Muito obrigado, mestre Arcádio. Eu iria passar para o engenheiro Flávio. No Brasil, a maior estrutura de dados espacial que se encontra é a estrutura do IBAMA, que é do IBAMA, acredito eu que é o Instituto Brasileiro de Gestão Ambiental, penso eu isso, não é isso, Jean Flávio? Sim. Vou dar aqui uma opinião. A discussão é bastante oportuna. Essa diferença, como foi citado aqui pelos colegas, quando você faz um projeto, uma empresa tem que passar por uma validação de um outro profissional. Quando você faz um projeto de cartografia numa província e compara com um projeto de cartografia, talvez com a mesma aplicação de outra província, existem coisas diferentes. No Brasil foi tomada uma iniciativa muito interessante, que foi a criação da INDE, que é o Instituto Nacional de Dados Espaciais, que é o órgão que determina, integra e harmoniza os dados geoespaciais existentes nas instituições do governo brasileiro. Ou seja, ele padroniza toda a estrutura de dados espaciais existentes no Brasil, a nível federal. E existe o sonho de se fazer isso a nível estadual. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Um projeto de cartografia aplicado à área de energia no estado do Rio de Janeiro, ele tem que seguir o mesmo padrão de um projeto de cartografia ligado à área de energia no estado de São Paulo. Ou seja, isso é padronização. Isso é o início, isso é o caminho. Antes de se pensar em fazer, vamos pensar em padronizar isso. Como é que isso vai ser feito? Como é que se vai se definir a estrutura dos dados? Como vão ser os metadados dessas informações? Então, estruturar isso tudo, padronizar a cartografia e os elementos de cartografia é fundamental para que a gente chegue nesse outro passo, que é harmonizar os trabalhos.
Então, eu acho que, de início, a gente poderia se pensar na padronização das informações. Me corrijam vocês se eu estiver errado, o órgão responsável pela cartografia oficial de Angola seria o GCA. Existe uma padronização por parte do GCA nas escalas que o GCA trabalha. Da cartografia, existe essa padronização, essa documentação de padronização ela existe. Se não existe, é um passo inicial. Se organiza para a escala de 100 mil, 250 mil, 500 mil, 1 milhão, se padroniza essa cartografia, depois vem descendo. 50 mil, 25 mil, 10 mil, cartografia cadastral, 2 mil, 1.000. Então, deve-se padronizar isso para quando amanhã, se for fazer um projeto de sistema de informações geográficas, saiba-se exatamente como é a padronização dos dados para aquele tipo de aplicação e para aquele tipo de projeto. Então, eu acho que, de início, o órgão aí poderia se discutir, eu acho que o GCA seria a cartografia oficial do país, ou podia se pensar num outro órgão, num outro instituto, numa outra autarquia, seja lá, chame do que quiser se chamar, para fazer, para registrar, para catalogar, para desenvolver toda a padronização cartográfica de Angola. Eu acho que esse seria um caminho de início. Antes de pensar em fazer, vamos pensar em padronizar, como é que essas informações têm que vir, como é que elas devem ser catalogadas, e aí nos seus mais diversos detalhes. Ok, muito obrigado, engenheiro Flávio. Eu passaria para o Dr. Walter pela seguinte questão. Hoje, muitos são as instituições que têm trabalhado concretamente com a gestão ambiental. E por hoje já se notou que a vista por cima sempre tem maior alcance do que a vista em terra. Estamos a falar concretamente dos equipamentos que têm sido utilizados em sistema de informação geográfica. Estamos a falar das imagens dos drones, e as imagens também são obtidas por via de satélites. Eu perguntaria ao Dr. Walter como tem sido a utilização destes recursos cá. Obrigado, engenheiro. Bem, nós assistimos a um crescimento expressivo do número de drones e de instituições que empregam drones em trabalhos ligados à área ambiental. Nós, por exemplo, cá a nível do ICHED, temos 2 drones que temos estado a utilizar em levantamentos e em trabalhos de campo. Mas, para além disso, há já, desde pelo menos uma década, um conjunto de trabalhos feitos por investigadores e cientistas angolanos utilizando imagens de satélite. O que quer dizer que a preocupação com a vista de cima está presente, tem sido, e o engenheiro Arcádio é um exemplo disso, e tem sido utilizado. Bem, há uma grande carência de dados em Angola e parece-nos ser uma excelente oportunidade a utilização dos drones e das imagens de satélite para este fim. Devemos aproveitar. Temos a vantagem de termos disponíveis na internet imagens de satélite, pronto, não é para resoluções que gostaríamos ainda, mas o Brasil, por exemplo, o Cibers 4 tem a câmara pancromática é de 5 metros, o pixel, é uma resolução bastante razoável. O Sentinel-2 da Agência Espacial Europeia tem um pixel de 20 metros de resolução, o Landsat 30 metros. O que quer dizer que para estudos ambientais temos disponíveis alguma informação que pode ser utilizada e integrada para nos levantamentos e até na produção cartográfica final. Bem, precisamos de ver que, a nível do país, temos alguma formação em sistemas de informação geográfica, temos empresas que dão cursos de sistemas de informação geográfica,
instituições, mas faltam-nos os cursos em detecção remota e processamento digital de imagens. Sei que em Luanda, estive a ver uma publicidade há tempos, um curso de processamento de imagens de drones. É muito bom, mas esse país é enorme. Somos 30 milhões de habitantes e temos uma comunidade de geoinformação em franco crescimento. Precisamos levar a formação a todos os cantos do país, precisamos aumentar a comunidade de utilizadores, é urgente fazer-se isso, e aumentar também a comunidade de formadores na área dos sistemas de informação geográfica e da detecção remota e fotogrametria, nesse caso específico. A nível ambiental, bem, como nós temos um país com mais de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados, eu, por exemplo, na minha experiência pessoal a nível do doutoramento, estive a trabalhar com o Landsat, com um pixel de 30 metros, que servia para os estudos de fragmentação a nível da paisagem. Os colegas que quiserem trabalhar a nível com resoluções espaciais mais refinadas, eu propunha que fizessem o mesmo que faz o engenheiro Arcádio e utilizassem os drones nos seus levantamentos e nos seus processos de recolha de informação. Bem, penso que é possível fazer-se isso. Precisamos agora ver como é que vamos formar nas universidades os nossos licenciados. Eu não sei como é que é na Faculdade de Ciências, como é que é a componente de detecção remota e a componente de fotogrametria, como é que é ensinada na Faculdade de Ciências. Por acaso não sei, mas sei que fora, para além da Faculdade de Ciências, só existem cursos de sistemas de informação geográfica. Precisamos olhar para isso também, aumentar a disponibilidade em termos de formação nessas áreas. Só assim poderemos responder a essas questões ambientais. Muito obrigado, Dr. Walter. De facto, o país é bastante vasto e eu vou passar a palavra ao mestre Arcádio pelo seguinte facto. O Gero Flávio fazia menção que temos que ter as coisas padronizadas e as coisas legisladas. Pelo que nós sabemos, aqui em Angola, nós não temos uma lei ainda que prioriza o levantamento de voo. Estamos a falar para fazermos com os drones, levantamentos com drones. Como tem sido feito esse trabalho, visto que o doutor Arcádio está na academia e tem dia a dia trabalhado com isso, doutor? Bem, em termos de legislação, não sei se conseguem ouvir. Sim, sim. Uhum. Pois. Em termos de legislação, nós ainda não temos uma lei que rege a utilização dos veículos aéreos não tripulados ou então os drones. Prontos. Em 2012, quando começamos a trabalhar nesta área, tivemos acesso a dados do INAVIC e lá, na verdade, existiam e devem existir até agora normas técnicas. E falava-se na altura e isso tem-se publicado também no meu trabalho, falava-se de veículos aéreos não tripulados, mas falava-se dos dirigíveis, ou seja, aqueles balões que nós vemos às vezes aí pelo céu, em publicidades e por aí em diante. Agora, lei como tal, pelo que me consta até agora, não há. Agora, o que é que os detentores desses equipamentos têm feito? Claro, não podem utilizar esse equipamento sem autorização do governo. Isso é uma questão também, até certo ponto, de segurança. Então, aquilo que nós sabemos é que a autorização é dada pelos órgãos de segurança, não é? É dado um número para que então esse equipamento possa ser acompanhado. Estamos ávidos que possa haver nos próximos tempos uma lei que possa regular isto e também para expandir um bocadinho a área e para aqueles que estão virados para o negócio possam fazer o trabalho à vontade. A nível da universidade, o Dr. Walter levantou a questão da formação. Nós temos estado
a trabalhar nisso, por exemplo, a nível da Faculdade de Ciências. Temos o curso de Engenharia Geográfica, onde temos disciplinas ligadas nesta área, temos a fotogrametria, temos ainda a detecção remota, ou sensoramento remoto para alguns, e no último ano de formação temos os sistemas de informação geográfica, ou seja, esta formação tem sido dada, não é? Com os meios que existem, não é? Para que no final o estudante possa, pelo menos, dar resposta aos problemas que possam aparecer. Então, não sei se eu respondi à questão do engenheiro Koch. É mais ou menos. Ainda mesmo com o mestre Cádio, eu queria saber, mestre Cádio, como tem sido, se uma vez já teve que intervir a um problema em que teve que utilizar essas ferramentas, mas concretamente o drone, para resolver esse problema. Qual em particular? Poderia especificar? Estamos a falar dos drones, sim. Sim, na verdade este é o nosso dia a dia, não é? Nós temos estado a trabalhar nisso. Recentemente, agora em dezembro, fizemos um trabalho, quer dizer, o projeto levou aí 6 meses para uma fazenda, uma área de 6 hectares mais ou menos, em que o objetivo era fazer o acompanhamento da produção de tomate da cebola com 4 voos, ou seja, acompanhar a produção, para que no final pudesse ter uma ideia da otimização da colheita. Isto nós fizemos, isto temos estado a fazer. Este é um exemplo que nós estamos que nós realizamos. Há outros. Por exemplo, neste momento também está em curso um trabalho de monitorização de ravinas em Luanda, usando estes equipamentos. Portanto, temos estado a fazer alguns trabalhos nesta vertente, não é? Mas todos estes últimos virados, essencialmente, para a academia, não é? O de dezembro era um trabalho que foi solicitado, mas que depois também acabou sendo virado para a academia. Então, é mais ou menos por aí. Temos estado a fazer, sim, engenheiro Koch. Ok. E já, Flávio, eu queria saber de se lá no Brasil, com o auxílio da geotecnologia, se já teve a oportunidade de resolver N problemas que se deparou durante esse processo até hoje. Utilizando detecção remota, imagem de satélite? Certo, sim, senhor. Olha, vários. Já tive a oportunidade de trabalhar com assessoramento remoto aplicado às seguintes áreas: ferrovia, planeamento territorial, mineração, óleo e gás, saneamento, enfim, diversas áreas aí de atuação. Se eu tivesse que apostar hoje numa área que estaria em franco desenvolvimento e que eu não vejo nenhuma chance dessa área ser extinta dentro das geotecnologias, é a área de detecção remota, a área de sensoramento remoto. Ao contrário dos drones, por exemplo, que muita gente acha que é o futuro, eu acho que o drone nunca vai alcançar, não dá e nunca vai te dar o que a fotogrametria tradicional dá. Drone é para uma aplicação específica, para áreas pequenas. Até porque se você desenvolver um drone para áreas grandes, ele vai custar mais caro que o avião de aerolevantamento. Então, não se justifica. Ele é uma aplicação muito específica. Agora, a área de detecção remota, imagens de satélite, já tem um campo de atuação muito grande. Hoje mesmo, por coincidência, eu estive no GGPEM, o senhor conhece muito bem, estive lá conversando e vi o projeto do GGPEM, o OBSAT 3, que é o satélite de observação da Terra, e fiquei muito satisfeito com o que eu vi. E várias aplicações o próprio GGPEM faz para outros órgãos do governo, direcionada a diversas áreas de atuação. Eles mesmos aqui em Angola estão utilizando isso. Então, eu na minha vida profissional, já utilizei para mapeamento temático, para a área de agricultura, para mapeamento de faixa de domínio em volta de ferrovia.
para a área de projetos de engenharia, para a área de recursos hídricos, que é muito utilizado, e mais para mapeamento de área de enchente, enfim. E aí, diversas áreas de atuação. Com relação a, só abrindo um pouco a tua pergunta, com relação à área de formação, né, de detecção remota, é fundamental, tanto para o engenheiro cartógrafo, quanto para o engenheiro geógrafo, ter o domínio dessa área. Tem que existir uma forte atuação desses profissionais nessa área, porque depois o que acontece é que a gente vê profissionais de outras áreas que nem chegam perto de estudar engenharia, que acham que entendem de geoprocessamento, de sistema de informações geográficas, de detecção remota, muito mais que os engenheiros formados para atuação nessas áreas. Então, acho fundamental que o engenheiro geógrafo, o engenheiro cartógrafo, o engenheiro agrimensor e outras formações na área de engenharia e ciências da terra tenham a habilidade de trabalhar com detecção remota. É uma área muito útil, uma das áreas que mais cresce e é uma das aplicações da cartografia que mais estão sendo utilizadas hoje em dia. Eu vejo, assim, uma área com campo de atuação absurdo, imenso de utilização das imagens de satélite. Ok, obrigado, engenheiro Flávio. Eu aí passaria para o mestre Arcádio, no sentido de nós percebermos. Sabemos muito bem que as imagens, os dados obtidos via espacial, né, claramente têm a maior cobertura do que as imagens feitas por drones, e isso tudo varia mediante também do tipo de sensor que for acoplado no drone. Então, eu iria perguntar assim ao mestre Arcádio. Hoje, para uma administração, ter um drone com um bom sensor, porque até o drone até chega a ser barato, mas o que é caro na realidade é o tipo de sensor que o drone vai acoplar. Quais são as vantagens que essa mesma administração teria com esse tipo de exercício? Bem, para a administração, teria muitas vantagens. Se me perguntasse, nesse caso, eu poderia sugerir para que é a realidade das nossas administrações. Eu não iria para já, não é, sugerir o drone. Para já não iria sugerir. Por uma questão que o engenheiro Silva acabou de levantar e não posso deixar isso escapar. Para os trabalhos das administrações locais, nós estamos a falar de áreas extensas. Não é? Então, nós precisamos de uma base cartográfica que possa abarcar, de facto, muita informação. Aí iríamos recair na detecção remota, não é? Estaríamos a falar de imagem de satélites, ou então falamos da fotogrametria, não é? Estaríamos a falar de levantamentos obtidos por aeronaves convencionais para depois daí extrair cara. Esta informação é cara, não digo extremamente, é cara. Agora, claro, para questões pontuais, podemos sim utilizar os veículos aéreos não tripulados nas administrações. Vamos supor, por exemplo, que há num determinado bairro, não é? Estamos a falar aí de menos de 15 hectares, por exemplo, ou por aí, não mais do que isso, não é? Claro, nós podemos utilizar o drone para fazer um mapeamento para avaliar o tipo de informação que há no local. Podemos, sim. Outro exemplo que lhe posso dar, por exemplo, em relação a esta questão, é avaliar, por exemplo, vamos supor que é um bairro que está a ser invadido. Hoje isso é muito frequente. Não é? Os bairros são invadidos, ou seja, as pessoas aparecem antes que as nossas administrações. Se o gestor precisar fazer uma avaliação de estudo de solo, o que há naquele determinado local, repito, se a área for pequena, podemos utilizar o drone.
Podemos sim, sem nenhum problema. Se não tivermos financiamento para uma imagem de satélites ou um ortofoto, podemos seccionar o levantamento. Se o levantamento tivesse que demorar, por exemplo, um dia, vamos supor, vamos seccionar isso em 2, 3, 4 dias até termos a informação que se pretende, e depois só vamos ter que precisar ter uma máquina que possa processar esta informação, porque depois também tem a outra questão, que podemos se calhar falar mais adiante, que é a questão do processamento desse tipo de dados, que são dados também muito pesados, que precisamos de máquinas potentes para gerir isso. Então, acredito que deve ter respondido a questão do engenheiro. Tem aqui outras questões em relação às administrações que eu gostaria de poder partilhar também, mas que o engenheiro, que é o moderador, quando for necessário, pode falar. Pode avançar, engenheiro, pode avançar. Não, ainda esta questão da administração pública, né, das nossas administrações. Hoje, por exemplo, em minha opinião, não poderia existir ainda problema, não poderia existir problemas de litígio, não poderíamos ter problemas de litígio de terreno. Por que é que hoje os terrenos, esta questão é resolvida? E, como disse ontem, não é um exercício muito difícil. Isto é um exercício, é algo que pode-se fazer em 2, 3 dias, pode-se resolver isto. Então, esta questão, por exemplo, dos litígios de terrenos, vai propiciando o outro aspecto, que é a ocupação ilegal do espaço. Então, hoje as pessoas vão ocupando espaços de forma desordenada, sem autorização e, sobretudo, não é, vão violando aquilo que a lei permite em relação à área que cada um deve ter em relação à utilidade que vai ter. Se for para a agricultura, eu tenho uma determinada área. Se for para a construção dirigida, eu tenho uma determinada área. E, claro, esta é a nossa realidade. Não é só cá em Luanda, não é? Mas também existem outras, existe um pouco por todo o país. Realçar que esta questão pode ser resolvida com uma base de sistema de informação geográfica. Pode ser resolvida, desde que se tenha a informação cartográfica de base, que já estamos aqui a falar, não é? Depois é só estruturar, então, trabalhar a informação e disponibilizar essa informação às administrações, ao gestor. Pronto. Ok, muito obrigado, mestre Arcádio. E ainda mesmo estamos no espaço, e é do espaço onde nós conseguimos observar bem a superfície da Terra. Eu ia passar para o engenheiro Walter pela seguinte questão. Hoje, o país luta no que concerne a diversificação da economia. E um dos setores que tem estado a apostar é a agricultura, concretamente. E nos outros países já está a geotecnologia, já entrou nos outros formatos assim, contudo, na geotecnologia, na agricultura. Como o Dr. Walter tem estado a notar essa implementação aqui em Angola, ou particular, se já teve contato ou já trabalhou sobre um projeto do mesmo? Bem, na verdade, ainda não trabalhei em nenhum projeto nessa área. Gostava muito de fazer, porque a nível do país, eu não sei muito sobre o que tem sido feito em termos de agricultura de precisão ou do suporte que as geotecnologias têm estado a dar à agricultura. Bem, eu sei que temos máquinas já nas lavouras com GPS diferencial e com um bom receptor, e que as máquinas já nem utilizam tratoristas, né, que elas próprias vão trabalhando. Estive a ver isso numa reportagem. Isso é bom, mostra que as geotecnologias estão presentes, mas são poucos exemplos, são casos isolados. Precisamos de massificar isso.
Eu penso que aqui era preciso olhar para as experiências dos outros países africanos na nossa região. Há um projeto da agência da USAID dos Estados Unidos, aqui na África Austral, que é Space to Village, né? Do espaço para a aldeia. E eles têm estado a apoiar os agricultores em vários países com informação meteorológica, utilizando os satélites meteorológicos que estão no espaço, como o NOAA e outros. Utilizam, para além da informação dos satélites, têm estado a disponibilizar projeções e prognósticos das condições climatéricas naquelas áreas muito focadas no campo do agricultor e, para além disso, disponibilizam informação, imagens de satélite do Landsat e do Sentinel, e os agricultores vão seguindo as safras, vão calculando o NDVI, né, que é o índice muito utilizado pelos agricultores, para analisarem como é que vai acontecendo o crescimento dessas culturas. E por falar nisso, há uma investigadora, penso que é do Uganda, que está a trabalhar nesses países, que recebeu um prêmio essa semana, Catherine Nakalembe. Ela foi premiada. Ela, na verdade, é investigadora da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e está a trabalhar com alguns países, apoiando os agricultores a usar informação, geoinformação, para melhorarem as suas práticas e as suas culturas. Bem, isso é uma coisa que nós podemos fazer, mas volta à carga, se calhar, a inexistência de formação nessas áreas, porque os agricultores até podem usar. Vejam o projeto, houve um projeto financiado pela Holanda, que esteve a apoiar a pastorícia em alguns países no Sahel. Como é que o projeto funcionava? Eles utilizavam informação do Sentinel-2 e mapeavam as áreas onde havia água. Ou seja, os corpos d'água eram mapeados. E o agricultor, o pastor, com um telemóvel que não precisa ser um smartphone, envia uma mensagem para o sistema, e o sistema lhe dá a distância da próxima fonte de água para alimentar o gado, para abeberamento do gado. E, para além disso, o mesmo com os pastos, as pastagens, usando o NDVI, calculando a partir do Sentinel-2, os pastores tinham informação sobre os lugares onde podiam levar os seus rebanhos para comer e para beber. Bem, isso mostra que essas tecnologias podem estar muito presentes e melhorar o dia a dia das pessoas em qualquer país. E por acaso, agora falando nisso, esqueci-me de falar no início, lembram-se que há 2 anos atrás suspenderam o comércio de madeira, né, porque havia muito corte no Mochico e no Cubango. E o Ministério da Agricultura, na altura, suspendeu as licenças. Mas nós podemos monitorar o corte sentados em Luanda ou em Benguela, onde estivermos, no nosso computador. Existem sistemas de alerta de alterações de coberto do solo que nos dão uma resposta, dependendo do número de satélites utilizados, diariamente. Se uma área, por exemplo, o Congo Democrático, que tem um projeto da Universidade de Maryland, quando se corta uma área que o pixel consegue detectar, o pixel de Sentinel é 20 por 20, né? 400 metros quadrados. Quando se corta uma área de 400 metros quadrados no Congo, eles sabem que aquela área foi cortada. Então, devíamos usar esses exemplos dos vizinhos para fazer também. Por acaso, não sei, o engenheiro Arcádio, o Flávio, que tem trabalhado mais em Luanda, se conhecem projetos de utilização da detecção remota dos sistemas de informação geográfica na agricultura. Eu conheço mais exemplos dos países vizinhos. Eu iria passar mesmo no Gero Flávio, para nos dar alguns inputs. O que é que a geotecnologia
tem contribuído na agricultura no Brasil e se é aquilo que nós temos estado a notar, que o Brasil cada vez mais economicamente tem subido com o aumento da agricultura de precisão. Não entendi. Gigatecnologia? Não, estamos a falar a utilização da geotecnologia na agricultura. Ah, ok. Assim, no Brasil a coisa está muito desenvolvida, bastante desenvolvida. Tanto na área de sensoramento remoto quanto na área de geoprocessamento. Né? A gente vê diversas aplicações de sensoramento remoto e drones na área de agricultura de precisão, o que a gente chama hoje em dia de agricultura 4.0, que inclui sensoramento remoto junto com o sistema de informação geográfica, ou seja, coleta de informações, de imagens para posterior análise, né, para apoio à produção, né, de agricultura no Brasil. Isso está bastante adiantado lá, muito adiantado mesmo. Aqui em Angola, eu sinceramente, a BDM ainda não fez nenhum projeto nesse sentido. Ela está começando a trabalhar com isso, a expertise dos funcionários nessa área existe, mas a agricultura em Angola também está explodindo agora, né? A coisa está começando a crescer de alguns anos para cá. E eu acho que em pouco tempo vai existir essa necessidade. Vai existir essa necessidade porque o apoio que essas tecnologias dão à área de agricultura ela é muito grande. O retorno que o proprietário vai ter, que a pessoa vai ter, ela é imediata. Tanto na parte de máquinas, quanto no controle da lavoura, no controle de pragas, no crescimento da sua produtividade, no acompanhamento da produção agrícola. Então, isso tudo contribui, seja feita... É uma aplicação, por exemplo, que pode ser feita com drones sem problema nenhum. Tanto na pulverização, que a gente chama de utilização de drones da pulverização da lavoura. Então, isso tudo contribui de maneira significativa, tanto os drones quanto as imagens. A parte de cálculo de NDVI, a partir do índice de vegetação diferencial normatizada, utilizando imagem de satélite, isso contribui para a área de lavoura. Por imagem de satélite, por exemplo, a gente pode fazer um cadastro de toda uma província, de onde existem as lavouras, e classificar essas lavouras e calcular o NDVI dessas lavouras existentes em toda uma província. Fazer um imaginamento de alta resolução, ou até de média resolução, de mais de 2,5 metros, dá para a gente fazer esse tipo de trabalho. Talvez com mais de 2,5 fique um pouco mais difícil de você classificar, mas pode ter um apoio de um trabalho de campo, por exemplo, de passar um cadastrador numa região e classificar, depois a gente passa isso para um sistema de informação geográfica, ou seja, eu acho que nesse caso o SIG e a detecção remota, eles se combinam para gerar um produto que vai apoiar tanto o governo quanto o cliente privado. Então, eu acho que as imagens, os drones e o SIG, eles se aplicam diretamente no controle da agricultura, na modernização da agricultura, e eu acho que em muito pouco tempo essa necessidade vai surgir aqui, e vai surgir com uma velocidade muito grande. No Brasil, ela já está bastante adiantada, existem startups, existem empresas, joint venture, que foram criadas só com esse objetivo, só para gerar tecnologia para esse mercado. E eu acho que Angola tem um potencial agrícola muito grande, a gente sabe disso, e eu acho que em pouco tempo isso vai ser necessário. E quem chegar na frente leva vantagem. Ok, muito obrigado, Jafar, muito obrigado. Já estávamos no espaço, agora vamos estar aqui em terra. E em terra, penso eu que é onde as populações têm estado cada vez mais a necessitar do apoio dessas ferramentas do sistema de informação geográfica, de processando, que é para nós cairmos depois nas bases de dados. Então, eu iria passar para o mestre Arcádio, para dizermos que cá ainda nós temos uma base cartográfica mesmo desatualizada. As nossas cartas topográficas, dependendo da escala, ainda se encontram desatualizadas. E hoje,
com o surgimento das geotecnologias, há essa necessidade de facilitar cada vez mais a atualização dos mesmos. Eu iria perguntar assim no mestre Arcádio, quais seriam os passos em que as administrações tinham que fazer para ajudar no processo da atualização da cartografia, em primeiro lugar? Bem, fazemos aqui uma chamar a atenção, digamos assim, que não é responsabilidade da administração, das administrações, atualizar a cartografia. Não é. As administrações municipais devem usar informação cartográfica atualizada proveniente da instituição responsável por isso. Que nós sabemos que a instituição, por lei, que é gestora, ou que deveria ser a gestora da cartografia, ou é a gestora da cartografia, é o IGCA. Portanto, as administrações, supondo que nós temos uma atualização da cartografia, supondo que temos a cartografia atualizada, o que as administrações poderão fazer para ajudar é disponibilizar a informação. Ou seja, toda a informação que for solicitada às administrações, essa informação deve estar disponível para que as instituições centrais possam, de facto, fazer o melhor uso desta informação. Se me permite, não é? Falando da atualização cartográfica, eu já disse isso em alguns fóruns, vou voltar a dizer aqui, que nós tivemos a oportunidade de atualizar a cartografia com o projeto da Planageo. Portanto, o projeto da Planageo era um projeto virado para a geofísica e a geologia, mas que o tipo de equipamentos que foram usados, desde os aviões, não é? Poderíamos aproveitar, sim, naquela altura, colocar sensores para a captação de informação para atualizar a cartografia. Atualmente, se tivermos que atualizar a cartografia por esta via, teríamos que fazer mais ou menos uma espécie de censo, tal como se fez, estarmos a voar o país todo, ou então por via de imagem de satélite. Então, para responder à questão do engenheiro Coque, não é? As administrações podem sim, não é responsabilidade da administração, da estatística, por exemplo, atualizar a cartografia. Não, há uma instituição que é responsável por isto. Por exemplo, a experiência que eu tenho de Portugal. As informações são obtidas no Instituto Geográfico do Exército. Qualquer informação, qualquer instituição que quiser informação, vai lá comprar. Não é? Então, eu penso que nós poderíamos focar aí, não é? O GCA já tem feito muita coisa, não é? Mas penso que esta parte da atualização cartográfica é, digamos assim, no meu ver, prioridade. É prioridade. Precisamos atualizar a cartografia. Precisamos atualizar para que os próximos trabalhos possam ser realizados. E aquela questão que eu levantei no princípio, a tal fiscalização, a tal padronização que o engenheiro Silva acabou de mencionar na sua abordagem, possa-se ter em conta. Não é? Então, é basicamente isso. Não é a administração que deve atualizar a cartografia. Atenção. Ok, muito obrigado, mestre Arcádio. Há pormenores que nós temos estado a notar aqui em Angola, é que muitas instituições têm feito vários trabalhos. Esse eu passo para o Dr. Walter. É que muitas instituições têm feito vários trabalhos de levantamento. E depois de terminar estes mesmos trabalhos, fica nos seus computadores, como alguém diz, fica guardado numa pasta que é trabalho do Word, e depois leva consigo. E não deixa os backups, porque não existe um sistema de gestão de base de dados espacial. Como é que nós
podemos sair deste paradigma em que cada um trabalha, leva os dados como se fossem deles e não deixam que os outros que vêm a seguir trabalham com o mesmo dado, que para si a coisa crescer. O que é que o país pode com isso? Doutor Walter. Bem, essa pergunta, eu não sei se os colegas tiveram acesso à geodatabase que foi produzida em 2008 para as eleições. Alguém utilizou aquela geodatabase da Angola? Eu por acaso utilizei, eu vi. Sim, senhora. Aquela geodatabase, lembra-se do sistema de coordenadas? O país todo estava no WGS 84, na zona 33 Sul. Temos um problema, precisamos resolver esse tipo de problemas. O engenheiro Arcádio já respondeu. Nós temos uma autoridade nacional de cartografia. Precisamos que essa autoridade desempenhe o seu papel. O IGCA deve desempenhar o papel para o qual foi criado. E esse trabalho deve ser feito e não há como continuar a adiar esse trabalho. O país está a crescer, temos crescimento urbano, crescimento periurbano e rural, temos agora a expansão das áreas agrícolas, agricultores com 1.000 hectares e muito mais, e não podemos adiar a produção cartográfica para 2050. Pronto. E o que é que vamos fazer com os nossos trabalhos que estão nos nossos computadores? Bem, eu tenho a minha particularidade é a seguinte: eu, como trabalho na UILA e a UILA cabe na zona 33 Sul, eu tenho estado a usar o WGS 84, zona 33 Sul. Pronto, não tenho usado o datum de Camacupa, mas precisávamos que o IGCA nos dissesse como é que vamos trabalhar, que impusesse uma norma e que seguíssemos todos. E esse é mesmo o trabalho dessa autoridade. Infelizmente, eu sinceramente não sei como contribuir mais. Peço ter dito nessas poucas palavras que o IGCA deve desempenhar o seu papel. Porque parece-nos que, em algumas províncias, a instituição esteja mais preocupada em elaborar croquis. Então vai lá o cliente que quer um terreno, o IGCA manda um técnico, faz um croquis de localização, mas o IGCA é mais do que isso. Penso que, não sei, vamos ouvir o Flávio. Flávio, o que é que acha? No Geo Flávio, eu iria passar a seguinte questão, mediante mesmo do que passei para o Dr. Walter, era saber assim, as dificuldades que tem estado a encontrar, né, quando é convidado para fazer um trabalho do gênero. Bom, vamos lá. Primeiro, eu tenho uma frase comigo que eu carrego comigo desde quando eu me formei há 20 anos atrás. Mapear é preciso. Conhecer o seu território é necessário. Você tem que conhecer o seu país. E a cartografia tem essa função de ajudar as pessoas a conhecerem o seu território, o seu país. Mesmo que seja numa escala macro, mas tem essa função. Eu penso dessa forma. Segundo, sempre quando nós vamos fazer um levantamento topográfico, por exemplo, na unidade de negócio que eu trabalho dentro da empresa, que é o Geolab, que envolve geotecnia e geotecnologias, e a área e os serviços de topografia, sejam serviços para entrega de levantamento topográfico, ou seja, serviços de apoio à área de projetos, arquitetura, enfim, por aí vai. Nós temos sempre a preocupação de ir ao IGCA e procurar se existe um marco de primeira ordem próximo à área onde nós vamos fazer o levantamento. E claro que eu não preciso dizer que sempre existe uma dificuldade grande para isso, né? Isso, por exemplo, deveria ser um dado público.
Mesmo que você pague, nem que seja 5.000 ou 10.000 kwanzas, mas disponibilize essa informação. Aí a gente chega no IGCA, alguém lá dentro abre um caderno, pergunta, onde é que você vai fazer o levantamento? Aí abre um caderno e vê, olha, existe esse mapa aqui. Mas é um livro tão antigo, com um desenho tão desatualizado, que a gente fala, olha, é complicado. A gente vai lá procurando na região, às vezes encontra e às vezes não encontra. Então, primeira coisa, como eu disse antes, é o acesso à informação. A gente tem que ter essas informações básicas, tem que existir um acesso mais fácil a elas. A rede geodésica fundamental desse país é uma informação básica para qualquer trabalho, seja de topografia, seja de aerolevantamento. Eu imagino se tiver um aerolevantamento de grande porte nesse país, como é que vai ser? Como é que você vai amarrar a sua rede à rede geodésica fundamental? Eu juro que eu queria saber como é que vai ser isso. Vai ser uma dificuldade imensa. Então, isso tem que ser fundamental. Essas informações elas têm que estar acessíveis. A gente já viajei às 17, 18 províncias desse país. Quando eu chego numa sede do IGCA local, dá pena. Dá pena. Porque não tem nada. A infraestrutura é muito arcaica. É muito deficitária. Então, eu vejo, por exemplo, em fortalecer essas infraestruturas do IGCA provinciais. Eu não sei quantas são, vocês de repente devem saber melhor do que eu, se em cada província tem uma, ou se em cada província tem mais de uma. Equipar esse IGCA local é fundamental, porque quando o cara vai lá para fazer um levantamento naquele local, ele vai saber que existe um apoio do governo, a informação principal está ali, ele pode conseguir aquilo ali ao lado. Então, de repente, é fortalecer isso, fortalecer o IGCA, que é o principal órgão de cartografia do país. Ele está ali para te dar informação básica, fundamental, nem que seja uma carta de 1 para 100.000, nem que seja isso. Mas você não encontra lá. Nem isso você consegue encontrar. Eu fui em alguns que nem mesa tinham. Então, é uma coisa inadmissível isso, esse tipo de coisa. Então, acho que fortalecer isso seria fundamental, mas fundamental mesmo. E que o IGCA entenda o seu papel, que é fornecer a cartografia básica fundamental desse país. Ela tem que ser atualizada, tem que existir um processo de atualização. Aí eu não vou entrar no mérito se tem verba, se não tem verba. Acho que existem maneiras e maneiras de se fazerem as coisas. Hoje você pode fazer parcerias e parcerias que podem viabilizar determinados trabalhos. Fazer uma permuta de alguma forma. Mas, enfim, eu acho que a primeira coisa seria fortalecer o IGCA, entender o seu papel e fortalecer essas sedes de IGCA locais. E aí sim você vai abrindo. O IPIGU tem a sua função como órgão de planejamento urbano da capital, que é Luanda. Eu não sei se existem esses órgãos nas outras províncias. Eu conheço de Benguela, que é um amigo meu angolano, se formou no Brasil comigo, que é o engenheiro José Luiz, que é um engenheiro cartógrafo lá de Benguela. Eu conheço, excelente profissional, trabalha lá em Benguela, eu sei que ele tem as informações, ele se formou em engenheiro, se formou comigo na Universidade Estadual do Rio do Brasil, uma grande pessoa, um grande profissional. Tive contato com Arthur Nascimento, que foi o diretor nacional de geotecnologias, e eu tinha liberdade de chegar para ele: Arthur, você tem que fortalecer, cara. Você tem que fortalecer o teu setor, você tem que fazer isso crescer. Mas não tem verba. Eu falei: acha verba, homem. Faça parcerias, procure parceiros, é do governo. Procure parceiros, traga parcerias para dentro. Mas eu acho que esse fortalecimento do órgão principal de cartografia do país e dos órgãos locais, cadastrais, de cada província, ele é fundamental para a disseminação da cartografia e para essa informação. Muito obrigado. Ainda mesmo com a palavra, ia passar para o mestre Arcádio, pela seguinte questão. Mestre Arcádio, o que é que um país ganha, vamos a falar em termos econômicos, com uma cartografia atualizada? Será que não iríamos só depender excessivamente do petróleo?
Será que a renda poderia subir e o PIB também poderia crescer mais um bocado, mestre? Não, hoje não se pode falar de desenvolvimento de um país se não olharmos para a questão da cartografia, não é? Em outras realidades já se fala, por exemplo, da quarta geração industrial, que é exatamente esta aplicação da geotecnologia na vida das pessoas, não é? Tendo uma cartografia atualizada, os ganhos são enormes. Vou dar um exemplo, não é? Numa administração, o gestor precisa de construir equipamentos sociais, escola, hospitais. Ele precisa saber exatamente onde vai construir estes equipamentos. Se não tiver uma base cartográfica atualizada, claramente não vai alcançar os objetivos que pretende. Poderá eventualmente conseguir alguns objetivos. Mas a questão, por exemplo, da mobilidade. Nós hoje em Luanda temos o problema da mobilidade urbana. A questão da mobilidade urbana hoje passa necessariamente também por uma atualização cartográfica. Se nós tivermos a cartografia atualizada, os gestores poderão também definir as melhores rotas para construir estradas, autoestradas, linhas férreas e por aí em diante. Então, penso que os ganhos são enormes e nós, não é só nesta vertente, mas, por exemplo, a questão da agricultura. Nós precisamos saber hoje quantas fazendas o país tem, por exemplo. Aliás, começou agora o censo agro, o RAP, não é? O censo agropecuário, penso que é isto. Não é? Sim. E sei que a estatística está a usar base cartográfica e muito bem. Então, esta base cartográfica tem que estar atualizada, deve estar atualizada. Então, as vantagens são enormes e penso que estes são alguns exemplos. A questão da mobilidade urbana. Hoje fala-se, por exemplo, de cidades inteligentes. É uma realidade para a África. Ainda não, se calhar a África do Sul, mas a questão das cidades inteligentes passa necessariamente por esta questão. As cidades inteligentes representam motores de desenvolvimento dos países. Mas a base disto é a cartografia atualizada. Aí sim, vamos voltar naquilo que é o nosso tema, que é a tomada de decisão. Não é? Eu preciso ter a informação geoespacial atualizada, preciso ter os equipamentos disponíveis. Se tiver equipamentos de última geração, melhor, para tomar as melhores decisões para aquilo que eu me proponho a fazer. Ok, mestre Arcádio. Há pormenores que só depende mesmo da boa vontade dos outros, como alguém diz. Mas aqui nós, por exemplo, em Angola, que lidam diariamente com essas coisas. Por exemplo, eu em particular, eu tenho 3 dados de Angola completamente diferentes, que é a divisão política administrativa de Angola. Tenho um dado que me foi fornecido pelo Instituto Nacional de Estatística, que é diferente do Ministério do Território, que é diferente fornecido pelo IGCA. Então, eu fico assim, mas o que é que por que que nós, né? E hoje, com esse tema que nós estamos a falar aqui, da utilização da geotecnologia para a tomada de decisões, porque não importa se você tenha esses dados na tua base de dados, com qualquer software do mundo, estamos a falar de softwares que nós aqui mais utilizamos, que é o ArcGIS ou o QuantoGIS, para a manipulação dos dados, claramente que vamos ter sempre dificuldade ao processar, porque temos informações completamente diferentes. Eu vi o mestre Arcádio levantar aí, penso que queria rebater essa parte que eu estava... Sim, senhora, mestre Arcádio, faz favor.
Engenheiro Coque, nós temos uma lei que foi aprovada recentemente, que é a Lei da Divisão Política Administrativa. Isso gerou um livro, eu por acaso tenho este livro, não é? E a lei está aí. A lei está aí. Agora, a base cartográfica, estamos a falar das shapefiles, não é? Sei que esta informação o MAT tem. Aliás, o MAT é que elaborou Pronto, penso que estamos aqui com um bocado de problema no mês cercado. Sim, estamos com problema do som aqui do direito do mês cercado. A qualquer momento ele entra. Agora, falta, não, de acordo com a lei. Não é? Se nós temos a lei da divisão política, diz exatamente os limites administrativos do país. Ok, essa lei... Não, estamos a falar assim o seguinte. Vamos lá ver. Eu penso que os engenheiros aqui vão me ajudar no seguinte. Se o MAT tem esses dados disponíveis, eu iria perguntar ao engenheiro Flávio se é muito complicado criar uma database onde nós podemos disponibilizar esses dados para a população, para as empresas, ou em termos, pode ser grátis ou comerciais, se é muito difícil criar uma database geoespacial. Engenheiro Flávio. Olha, primeiro, se me permitir, eu vou tocar nesse assunto da divisão política administrativa. Eu passo sufoco com isso todo dia. Tem hora que a gente usa do IGCA, tem hora que a gente usa do MAT, tem hora que a gente usa uma outra que surge aí que a gente não sabe de onde é que vem. Então, isso aí é um problema que a gente enfrenta todo dia. O que é que eu costumo falar dentro da empresa? O órgão oficial de cartografia é o IGCA. Então, vamos usar do IGCA. O órgão... Sim, tá ouvindo, tá. Então, fica essa confusão de uma base para lá, uma base para cá, é aquilo que eu digo. O GCA tem que entender a sua função. É ele o órgão oficial, é ele a produzir a cartografia oficial do país. Nessa escala, ele a produzir a base oficial vetorial do país. Tem que se definir quem é. E a segunda coisa, se é possível, se é difícil construir uma database com que tipo de informação o senhor está falando? Qualquer informação? Sim, porque o que nós temos visto aqui, que eu tenho estado a constatar, é que nós utilizamos mais a informação gráfica, que são o shapefile que é da ESB. Ok, vamos lá. Foi muito pertinente a sua pergunta. Primeiro, a BDM está se propondo, a BDM ela trabalha com a infraestrutura da ESB também. Mas nos últimos anos tem crescido muito a utilização de tecnologia livre. Então, vai ser apresentada amanhã, por exemplo, acho que pelo Frank, uma aplicação que a BDM acabou de entregar ao BDA, que é o Banco de Desenvolvimento de Angola, que eu não vou adiantar, é um sistema de informações geográficas na infraestrutura cliente-servidor, utilizando tecnologia 100% open source, 100% livre, nenhuma licença. Arthur, eu gostaria que tu, como temos aí do outro lado, o pessoal está, descodificávamos essa componente open source, que é para poderem perceber devidamente. Que eu fale melhor sobre isso? Exatamente, porque, é open source, é mais componente técnica, né? Acredito, lá os outros devem estar se perguntando que é isso open source. Ok. Open source é tecnologia livre, sem custo de licença. É o geoprocessamento livre, é o GeoLivre. Do mesmo jeito que você tem uma ferramenta de geoprocessamento proprietária, que é o ArcGIS da ESB, você tem o QGIS,
que é uma ferramenta que você faz o download dele na internet, é um sistema de informação geográfica livre. Foi o SIG que a gente utilizou, o SIG Desktop que a gente utilizou. Como existe o banco de dados proprietário, que é o Oracle, a gente utilizou para esse projeto Postgres, com o PostGIS, que é um banco de dados livre. A gente utilizou como ferramenta de dashboard, para geração de dashboard, a gente não precisou pagar o app da Azure, a gente utilizou o Kinaways, que é uma outra ferramenta livre. Então, a gente uniu um pacote de soluções, que foi o QGIS como SIG Desktop livre, o Postgres como banco de dados livre, a programação foi toda feita em PHP, que também não há custo nenhum em se utilizar. Se utilizou o Kinoage, que é uma ferramenta dashboard livre também. Então, tudo isso formou um pacote de soluções OpenGL, que foi todo desenvolvido sem custo de licença, totalmente integrado, funcionando na infraestrutura cliente-servidor, pode funcionar em nuvem também, mas o BDA, que amanhã o Frank vai explicar, deve mostrar a ferramenta, acredito eu, foi instalado na infraestrutura do cliente, funciona perfeitamente. Para todos os projetos do BDA estão lá mapeados. Pretende-se mapear mais de 1.000 projetos na plataforma. Então, a gente trabalha hoje com essa solução, com esse pacote todo livre, desenvolvendo todo um sistema de informações geográficas, cloud ou cliente-servidor, sem tecnologia proprietária. O cliente não paga licença. A única coisa que o cliente vai pagar, se ele optar por alocar a aplicação na nuvem, é o espaço na nuvem. E se for em servidor, aí vai ficar lá instalado no servidor do cliente. Então, a gente fez todo o processo, implantação, desenvolvimento, treinamento. A empresa ela fica totalmente autossuficiente na administração da plataforma. A gente treina desde o carregamento de dados, do acesso ao banco de dados, back-end, front-end. O cliente fica totalmente independente e não há mistério nenhum, não há nenhum bicho de 7 cabeças. Às vezes, você pode, claro, ter que pensar mais um pouquinho, porque, claro, na Azure você tem tudo mastigadinho, tudo muito fácil, né? Tudo muito fácil. Às vezes, no livre é um pouquinho mais complicado, mas nada do que a gente não consiga explicar e treinar e deixar o cliente totalmente preparado e autossuficiente para administrar a plataforma e o banco de dados. Acessar a plataforma, sair da plataforma, alimentar os dados na plataforma da forma que ele quiser, com custo de licença zero. Zero, não paga nada de licença. E a gente está conseguindo difundir isso em Angola, já tem outros clientes interessados, e a gente está conseguindo trabalhar muito bem. É uma alternativa barata, fácil, que às vezes as pessoas torcem um pouco o nariz achando que vai dar algum tipo de problema. Não dá nenhum tipo de problema, ninguém vai invadir o seu SIG por ele ser livre. A gente tem aplicações alocadas em nuvem na plataforma da Azure, que é a plataforma da Microsoft. E para invadir aquilo ali, o cara tem que ser muito bom. Então, não há nenhum tipo de problema. É a ferramenta livre, SIG livre, a gente mexe com ele todo dia, acessa todo dia. E um banco de Angola, que é o BDA, está alocando todos os seus projetos nessa plataforma livre. Então, é toda uma estruturação diferente da Azure. Eu sei que já existe uma cultura aqui em Angola disso, mas existe uma outra alternativa, que são soluções livres, que hoje são plenamente difundidas no mundo inteiro. E existem grandes corporações hoje que estão migrando da tecnologia proprietária para livre, porque o custo de você manter uma tecnologia proprietária é muito caro, é muito dispendioso. Se o cliente chegar para a BDM e falar, olha, eu quero montar proprietária, a gente monta, não tem problema nenhum. Mas existe um custo para isso. Se quiser montar livre, a gente também monta. E o custo, eu garanto, é muito mais barato e o desempenho não muda em nada. Em absolutamente nada. Então, amanhã o Frank deve falar mais sobre essa solução que a gente fez com o BDA. Mas é perfeitamente possível você montar da qual a quantidade de dados que dá é infinita. Você pode colocar o que você quiser. Eu trabalhei num projeto de cadastro para o estado de São Paulo, que é a maior metrópole do país,
onde tinham 2 milhões de registros em Postgres, 2 milhões de lotes de registros cadastrados. Então, não existe limitação, não há nenhum problema. Você não precisa ser um super especialista para administrar esse tipo de framework, de plataforma. É perfeitamente possível, sem problema nenhum. Se um dia alguém tiver um interesse em vir, a gente mostra aqui. Não há o menor problema. Mas é perfeitamente possível você sair da Esri e montar uma database em outras plataformas e, principalmente, isso sem o menor problema. Muito obrigado, Jeff Flávio. Eu vou passar para o Dr. Walter e o mestre Arcádio esse pormenor. Como tem sido também a formação nas academias quanto à geotecnologia? Primam pela componente comercial, estamos a falar dos softwares comerciais, ou também estão na linha de primar para os open source ou simplesmente os de fonte de código aberto, ou simplesmente os softwares livres? Começando com o Dr. Walter. Bem, até 2011 nós trabalhamos com ArcGIS, porque era possível, havia condições financeiras para comprar licenças para 31 estudantes e era perfeitamente possível trabalhar em ArcGIS, e até porque qualquer um de nós deve ter iniciado com ArcGIS, né? Mas em 2012 tomamos a decisão de mudar para o open source e temos estado a trabalhar desde 2012 com o QGIS e outros softwares livres como o Saga, o Grash, e temos estado bem. Claro que o potencial de processamento do ArcGIS ainda é muito superior em termos de geoprocessamento e análise espacial, mas se nós formos para as bases de dados, o PostgreSQL funciona lindamente e pronto, mudamos. Não sei se os outros já mudaram, mas nós cá a nível da Willa fizemos essa transição no ano 2012 e estamos felizes e estamos bem com isso. Engenheiro Arcádio, continuam a usar o ArcGIS? O som, mestre Arcádio, o som, sim, o som. Pois, conseguem me ouvir, não é? Pois, estava a dizer, vou começar a minha intervenção com custos. Uma licença de ArcGIS atualmente, o estudo que nós temos vindo a fazer, não fica a menos de 1 milhão de kwanzas. Uma licença básica. E imagine, a questão foi colocada em relação à academia, não é? Imagine termos 40 estudantes, não é? A 1 milhão de kwanzas, onde é que nós vamos parar? Então, eu digo nós, Faculdade de Ciências, não é? Já há sensivelmente 5 anos que temos usado a tecnologia open source. Para a disciplina de Sistema de Informação Geográfica, começamos com GVSIG, mas depois rapidamente migramos para o QuantumGIS, para o PostGIS, e também o ano passado ainda testamos o gestor de base de dados MySQL. Para a fotogrametria, também estamos a usar um software livre, por acaso foi desenvolvido por uma universidade brasileira, que é o eFoto. Na verdade, é um software que permite cumprir todas as etapas, desde a orientação interna, externa, até a aerotriangulação. A parte da estereoscopia que não é feita porque, claro, precisaríamos ter uma estação com equipamentos 3D para poder, então, resolver essa questão. Ainda na disciplina de edição remota também, portanto, são alternativas que temos vindo a encontrar exatamente para mitigar essa questão dos preços. Já fizemos algum esforço para conseguir licenças
para estudantes. Aliás, há um pacote de licenças para estudante da ESRI, mas tem que se solicitar e há acordos que têm que ser feitos. Assim como da Autodesk também, os AutoCAD também pode-se conseguir licenças para estudantes. Mas é tudo na base de protocolos, ou seja, a instituição e as empresas responsáveis por isso. Claro que isso não é um exercício também difícil de se fazer, mas a nossa realidade para o sistema de informação geográfica é tecnologia open source. Para a fotogrametria, apesar de termos uma estação fotogramétrica, onde já temos, por exemplo, um software da Info, da Trimble, que é fechado, não é? Mas é uma estação fotogramétrica para 15, 20 estudantes. Então, o que nós fizemos é usar o eFoto, é livre, qualquer um pode baixar, até com exercícios, modelos para usar, e disponibilizamos essa informação ao estudante. O objetivo é que, assim como o doutor Walter disse muito bem, na verdade, quando o estudante for para a indústria, não é? For usar o ArcGIS, não está muito distante da realidade. Repare, por exemplo, que o engenheiro Silva apresentou aqui um caso de sucesso no BDA, onde a tecnologia que irá ser usada é tecnologia totalmente open source. Então, ou seja, supondo que um candidato vá ao BDA, ou à BDM neste caso, não é? Se conhece as ferramentas open source, se aprendeu bem, estará claramente à vontade. Ok, muito obrigado mesmo. Estamos em cima do tempo e é muita, como dizer assim, é muita gente que está nos acompanhar e desde já as perguntas todas estão a ser respondidas e muitos elogios também estão a chegar por parte das pessoas que estão nos acompanhar para os oradores que estão aqui e agradecendo a aula magna que está a ser passada. A gente, de nós terminarmos, vamos começar com o Jean Flávio. E vai nos responder uma pergunta e depois vai fazer a sua conclusão. A pergunta é, se um estudante está nos acompanhar aqui, queira fazer estágio na BDM, o que é necessário? Nada, é só aparecer lá que a gente está contratando estagiário. E não precisamos de um só, não, viu? Pode vir uns 10 aí, uns 20 que a gente contrata. Ok. Como localiza a BDM? Segundo, só antes de responder essa. Segundo, estou procurando profissionais de geotecnologia. Engenheiros geólogos. Estou contratando engenheiros geólogos angolanos que dominem aí de QGIS, que entendam de geoprocessamento. Me mandem o currículo, pelo amor de Deus, que eu estou querendo contratar. A BDM é uma empresa angolana, tem que trabalhar angolanos. Ela é feita para Angola. O país não é meu, o país é de vocês, eu estou aqui de passagem. Então, quem tem que ficar lá são vocês. Então, por favor, fale aí para o público aí. Estamos recebendo currículos de engenheiros já formados e de estagiários. Eu preciso montar uma equipe de geotecnologia maior. Eu tenho essa necessidade. Eu tenho projetos para isso, por favor. Segundo, onde encontrar a BDM? É fácil. Conhece a nova Casa dos Frescos aqui no Talatona? Sim, senhor. Conhece a antiga sede do Banco Sol? Sim, senhor. É ali do lado, onde era o prédio da Queiroz Galvão. Ali é a BDM. Pedro de Castro Vandone. Jean Flávio, é que o engenheiro Walter também está preocupado, porque ele tem muitos também que querem fazer estágio. Ele, penso eu que o engenheiro Walter, o doutor Walter está falando, o e-mail para nós enviarmos os currículos, se calhar os estudantes enviar os currículos. Flávio.silva@bdm.co.ua. Engenheiro Walter, envie isso hoje, porque na segunda eu já contrato. Mas, por favor, existe aí um condicionamento para estagiário, Flávio, desde que estejam pelo menos no último ano de graduação, porque aí no último ano, se formando, já fica com a gente, já segue carreira. Pronto. Aqui já está bombado. A BDM, olha, não é brincadeira que eu vou falar, não. Não é brincadeira, não.
Eu tenho um colaborador que trabalha comigo, que é o meu braço direito, não sei se vocês conhecem, que é o engenheiro geógrafo Mauro Ernesto, que é um excelente profissional, está lá com a gente, menino muito bom. Ficou dentro do BDA nesse projeto, dando curso lá dentro do BDA, de GPS de navegação, de QGIS, um excelente profissional. Mandem estagiários, mandem, pelo amor de Deus, engenheiros. Eu preciso eu não quero mais contratar. Expatriado custa caro, eu preciso de angolano. Não dá mais para pagar em dólar, a moeda desse país é o Kwanza. Então venham, engenheiro, por favor, que eu estou precisando. A mensagem já foi passada e as conclusões, claro. Bom, primeiro eu fiquei muito satisfeito pela participação, muito obrigado. Vocês são sempre extremamente educados conosco. Fico muito feliz de que exista essa preocupação no país com a cartografia nacional de Angola. Como eu disse, mapear é preciso, não se desenvolve um país sem se conhecer o seu território. Mapear é fundamental, conhecer o seu território é fundamental, formar bons profissionais é fundamental, formar bons quadros de engenheiros angolanos é fundamental. Cartografia, eu costumo dizer no Brasil que cartografia é coisa para engenheiro cartógrafo. Em Angola, cartografia é coisa para engenheiro geógrafo, que os arquitetos não nos escutem, mas é coisa para engenheiro geógrafo. Os arquitetos são muito bons, mas para trabalhar com outra coisa. Cartografia é coisa para engenheiro geógrafo. Não sei se algum dos senhores são arquitetos, me perdoe o comentário. Respeito todos os senhores, com muito respeito. Mas cartografia é coisa para engenheiro cartógrafo, engenheiro geógrafo, engenheiro agrimensor. Nós somos formados para isso. Então, tem que se formar bons quadros de profissionais. Tem que se exigir desses profissionais dentro da universidade para que eles cheguem aqui fora em condições de disputar as melhores vagas de trabalho. Esse país é de vocês. Fico muito feliz. Fiquei muito feliz com o que foi discutido, com a preocupação, com o sistema de informações geográficas. Você tocou em vários temas aqui. SIG, detecção remota, planeamento territorial, cartografia fundamental do país. Eu fico muito feliz porque eu sei que existe essa preocupação de profissionais que estão no mercado. E amanhã, com certeza, eu acredito que isso vai dar muito certo. As coisas vão andar, eu acredito, tenho fé muito nisso. Muito obrigado e amanhã eu estarei presente aqui vendo o que o Francisco vai falar. Muito obrigado, Gil Flávio Silva, e estamos juntos. Agora, vou passar também para o Dr. Walter Chicinho também as suas considerações. Bem, primeiro dizer que estou extremamente agradecido pelo convite do engenheiro Conqui Barros para participar dessa Semana da Engenharia Geográfica. Agradeço a interação que tivemos com o engenheiro Flávio e o engenheiro Arcádio. Muito obrigado, espero estar convosco em futuros eventos como esse. E gostava de concluir dizendo 3 coisas. Primeiro, precisamos que o GCA desempenhe o seu papel. Segundo, precisamos incrementar a formação em tecnologias open source. O nosso contexto econômico não permite que continuemos a comprar licenças de software proprietário. Terceiro, precisamos incrementar a formação em detecção remota. Não estamos a formar jovens nessa área no país e vamos continuar a ter carências. Há um edital aberto do SASCAL, está no site, e precisam de um consultor em detecção remota e eu já sei que vamos ter muitas dificuldades para arranjar um angolano para ocupar aquela posição. Isso muito foi uma indireta para mim, se foi uma indireta eu entendi, viu? Não foi indireta nenhuma. E muito obrigado pelo convite. Ok. Mestre Arcádio, por favor. Eu, em gesto de conclusão, vou primeiro agradecer a oportunidade que o engenheiro Coque proporcionou deste debate. Praticamente tudo já foi aflorado ao longo da nossa discussão, da nossa conversa, digamos assim, mas eu vou concluir a minha apresentação em gesto de recomendações. Tem algumas recomendações que eu acho que podemos
podemos ter em conta, se for o caso. A primeira é que, claramente, temos que apostar no conhecimento. Precisamos formar pessoas que possam, então, gerir essas novas tecnologias. Falava eu no princípio da nossa conversa que hoje já estamos praticamente a migrar para a quarta revolução industrial, revolução 4.0, e nós não podemos ficar alheios a isto, não é? Também como recomendação, penso que assim como o Estado tem feito em outros setores, no setor da geoinformação, penso que poderia também subvencionar uma linha de crédito para subvencionar pequenos empreendedores nesse setor. Há muitos jovens que estão ávidos em trabalhar usando geotecnologias, mas os equipamentos são caros. Um drone não fica menos de $1.500, $2.000. Então, vamos converter esses valores em Kwanza, já sabemos mais ou menos onde é que vamos parar. A outra questão também é que devíamos rever a questão da contratação de... Desculpa, o engenheiro Flávio, não é indireta, devíamos rever a questão da contratação de topógrafos. Eu penso que, para topógrafos, penso que não temos necessidade de contratar pessoal expatriado. Temos a Escola Nacional, temos o Instituto Médio de Técnico de Formação de jovens topógrafos. Penso que poderíamos, sim, ter nas empresas de construção civil, nas administrações, jovens topógrafos a trabalhar. E, finalmente, falamos da agricultura. Atualmente, a realidade que o nosso país apresenta é claramente virada para a agricultura. Penso que o Ministério da Agricultura devia criar parcerias para incentivar a agricultura de precisão. Nós precisamos incentivar a agricultura de precisão. Infelizmente, é uma tecnologia muito cara, mas temos que começar de algum lado, porque penso que só desta forma que poderemos minimizar as importações no ramo da agricultura. Obrigado, engenheiro Coque, Dr. Walter e engenheiro Flávio. Muito obrigado. E nós aqui é que agradecemos mais essa linda conferência que acabamos de... Penso que... Pronto, vamos lá, Gerson, vamos lá. Todos os nossos topógrafos são angolanos. Não temos nenhum expatriado, todos são angolanos. E trabalham muito bem. Muito bem, muito bem. Isso é muito bom ouvir essas palavras de incentivo. Acreditamos que o pessoal que estava aí do outro lado também seja satisfeito, porque para além de ganhar o conhecimento, também há essa possibilidade de concorrer para uma vaga numa das empresas que convidamos aqui para o nosso debate. Dizer que quem sai a ganhar na realidade somos nós angolanos, quem sai a ganhar é você, jovens, que está ligado na área da geociência, que o ensino cada vez mais chega para ti mais próximo. Estamos em fase de pandemia, o distanciamento social existe, mas essas tecnologias têm nos permitido nos aproximar cada dia que passa. Sendo assim, palavras de términos para a atividade 2. Amanhã estamos presentes de novo, onde vamos dar sequência ao debate, onde iremos falar de infraestrutura de dados espaciais, que é outro tema também que aqui em Angola precisa ser debatido, e acreditamos, se nós começarmos a falar cada dia que passa, tenho certeza que ainda vamos ouvir. A todos que nos acompanharam, o nosso muito boa noite, e estamos juntos. Até amanhã.